Cegueira ideológica. Na verdade, a gente está usando um termo forte, né, cegueira ideológica, mas é o que também chamado viés de confirmação, né? Nós gostamos de uma informação que case com o que nosso ponto de vista sobre algo, né? Nosso time de futebol, nossa torcida no campo das ideias, no campo da política, nossa ideologia, também a gente poderia dizer, né? Então, nós, se uma informação vai ao encontro do que a gente pensa, beleza, a gente já confirma. E se vai de encontro, ou seja, vai na posição contrária, a gente tende a rejeitar, a contestar aquela informação. Não, isso aqui não deve estar certo, eu não confio na fonte que emitiu, isso aqui não vem de bom lugar. Mas vira cegueira no momento em que, por exemplo, uma das coisas que se vê da ideologia, a gente sabe que existem sites noticiosos, né, pretensamente que emulam o que seria uma grande mídia. Não que a grande mídia seja isenta, a grande mídia nunca foi tão partidária quanto agora. Eu acho que nem no tempo das ditaduras você tinha uma mídia tão, não diria chapa branca, mas com a chapa gravada lá, que não passa nada no filtro ideológico. Mas existem sites que fazem realmente a chamada... a notícia que não é verdadeira, né? A gente sabe que não é verdadeira. E isso existe de um lado e existe do outro. Né? Então por exemplo, eu até gosto de ver as manchetes assim de certos que são do meu lado. Que coisa boa. Que bom se fosse verdade, porque eu já sei que aquele site ele não está dizendo a verdade. Mas tem pessoas que aí sim, Altman, cegueira, que o viés de confirmação é tão forte que ele toma aquela manchete como verdadeira e acabou-se. Ele não está questionando nem se o emissor daquela informação é um mentiroso contumaz, é um sensacionalista, que o título quer dizer uma coisa, o produto que está dentro não é. Isso me lembra aquela tática, uma vez que o cara, nos anos 1970, ele lançou um livro para ser vendido em banca. E aí ele não conseguia vender o livro atolou. Aí ele contratou um especialista em marketing. O especialista pegou e envelopou o livro dele, botou uma capa preta, um plástico preto, envolveu num plástico e escreveu: proibido para menores de 18 anos. O cara não conseguia nem ver o título do livro. Vendeu horrores, né? Vendeu horrores. Agora, claro que cada leitor que comprou xingava ele o resto da vida, né? Porque foi obviamente passado para trás, era uma mentira aquela capa, né? Mas vendeu, né? Ele consegue ter o negócio, mas tem gente que é capaz, a cegueira ideológica é tanta que o cara é capaz de comprar um livro desse com a capa e achar que aquele conteúdo realmente, né, aquele conteúdo deveria ser limitado, ter limitação de idade. Então é isso, eu acho que é bem típico. Eu tive um exemplo agora recente do caso que eu vi um professor da universidade que colocou uma questão de prova em que basicamente a solução que ele propunha era a seguinte: que nós deveríamos fazer agricultura orgânica porque emprega mais gente. Que coisa maravilhosa, né? Não ocorre a ele que a gente pode empregar gente ilimitadamente. A questão não é empregar gente, então dê renda mínima, pronto, ou põe para fazer um serviço civil, ou põe para ficar fazendo segurança na rua, qualquer coisa, só não vai prejudicar a produtividade da agricultura, né? Claro, não prejudica a produtividade da agricultura atender à demanda de pessoas que estão dispostas a pagar 5 vezes mais caro no mercado por um produto que tenha lá o nome orgânico. Isso aí não prejudica a produtividade de nada, isso é diversificação do mercado, isso é customização. Tá tudo certo. Agora, querer colocar numa questão de prova de universidade que o ideal seria fazer isso porque vai dar emprego, é a resposta errada, ou porque é errado. E isso, obviamente, nesse caso, depois eu vi as outras opiniões daquele professor, aquele cara que é de esquerda porque é ressentido, porque não gosta da vida como ela é, a gente já discutiu isso aqui, e aí ele vai usar o viés de confirmação dele para qualquer afirmação que vá ao encontro do que ele pensa, tá tudo certo. Viés de confirmação, acho que é uma boa pista para entender a cegueira ideológica.
Viés de confirmação tem a ver com os interesses de quem está observando um fenômeno. E isso vale para questões políticas e ideológicas, no sentido mais típico, e serve também para questões, digamos, epistemológicas em geral, científicas, a questão de testar um medicamento ou um procedimento, né? Quem tem interesse que determinado resultado seja verdadeiro pode sofrer com os efeitos do viés de confirmação. A rigor, a gente está remontando a uma questão, a um conceito, a uma intuição que foi muito forte em Karl Marx. Nós dois não somos marxistas, né? Mas gostamos muito de Marx, ele tem intuições muito engraçadas, muito boas. Ele repete alguns erros que não são deles, né? Então eu acho muito engraçado quando o pessoal quer jogar fora tudo que o Marx escreveu, porque tem um problema ideológico, político com ele. E, claro, as pessoas que também adoram Marx têm o mesmo problema. Até quando tu relatas esse professor universitário que tinha uma questão, o gabarito era marcar que tinha de contratar pessoas para fazer uma agricultura pouco eficiente para empregar as pessoas, né? Eu, particularmente, fico pensando, se isso é segundo algum autor, eu não vejo erro nessa questão. Ou seja, segundo o autor tal, que foi estudado, digamos, no semestre, né, a melhor alternativa para emprego e produtividade e agricultura vai que naquele autor é naquele sentido. Agora, se é o próprio professor que está induzindo como fato objetivo que o certo é fazer isso, aí a carteira de motorista, digamos assim, desse professor deveria ser revista, né? Porque isso é obviamente um abuso, né? É um abuso gravíssimo da função de professor. Eu, particularmente, eu sou professor e eu aviso, pessoal, vou avisar vocês bem claramente que eu sou de direita, né? Sou conservador. O que eu digo para vocês não é a verdade, né? As minhas posições, se deixar escapar, não são a verdade, são o meu interesse, inclusive, não só a verdade, né? E por isso que as minhas perguntas não vão ser do tipo qual é a tua cor preferida ou qual é a tua opinião política, né? Que inclusive vai ser difícil de eu conferir se é verdade ou não. Ele mentiu, não é essa a posição política dele, não é essa a cor preferida dele. Aí eu brinco, isso é que seria uma questão não objetiva, ou no caso subjetiva. Questão de escrever, questão dissertativa. Eles fazem a oposição. Vai ser objetiva ou vai ser... Não, pessoal. Sempre objetiva, tá? Quando eu mando vocês escrever alguma coisa, também a resposta tem que ser objetiva. Quando eu perguntar qual é a cor preferida de vocês, qual é o time de futebol de vocês, isso pode ser visto como subjetivo, talvez. E vocês podem me mentir, eu dificilmente vou poder conferir. Interesses são subjetivos. Posições políticas, posições até mesmo epistemológicas, podem ser entendidas como posições individuais, nesse sentido do sujeito, e nesse sentido subjetivas. E elas envolvem, digamos assim, viés, né? Eu posso preferir uma coisa, eu posso achar, não, se for feito desse jeito, com esta metodologia, é mais confiável. Sim, pode até ser mais confiável estatisticamente, mas no caso concreto pode ser uma porcaria de uma pesquisa, né? Pode ser uma porcaria de uma análise. Então é aquele problema que a gente até comentou, né? O que seria preconceito, né? Preconceito não é necessariamente tu ter uma generalização. Preconceito não é tu ter uma ideia pré-concebida sobre algo com a qual tu não tem contato. Preconceito é, no caso concreto, mesmo ante evidências contrárias, tu prefere aquilo que tu tinha pré-concebido àquilo que a experiência concreta te trouxe. Aí nós temos um problema patológico, né, da capacidade de conhecer, de lidar com a realidade. E nesse sentido, é até engraçado como ideológico vai ter um sentido que vai mudar na obra de Marx, né? Ele começa vendo ideologia como uma visão distorcida. E depois ela acaba sendo resgatada como, ideologia pode ser ideologia
correta, a ideologia da, digamos, classe trabalhadora, né, que tem agora o seu papel revolucionário. No comunismo, de repente, a gente não vai ter problemas ideológicos. Eu acho que ele nem chega a se comprometer com isso. Mas agora, no momento da guerra, né, de uma classe contra a outra, a gente tem que tomar partido. Eu sempre falo para os meus alunos assim, é atribuído às vezes a Marx, às vezes a Paulo Freire. Eu não sei se um dos dois ou ambos disseram alguma coisa realmente com esses termos, né? Mas eu acho que expressa muito bem. É mais ou menos como aquela história os fins justificam os meios, atribuído a Maquiavel. No caso do Marx e do Paulo Freire, a frase que eu acho fantástica é: se tu escolhe a neutralidade, é porque tu escolheste o lado mais forte. Aí os alunos ficam meio assim, né? Eu digo, tá, mas vamos ver alguns casos em que é para ser assim mesmo, né? Eu sou um juiz e sou neutro, uma partida de futebol, que vença o melhor, que vença o mais forte. Mas qual é o foco preciso no caso do Marx? Não é, em geral, se tu escolhe a neutralidade, tu escolhe o lado mais forte. Não. Se na luta de classes, agora no momento da classe trabalhadora se afirmar, tu escolhe a neutralidade, tu escolhe o lado da burguesia contra a classe trabalhadora. Porque é contextualizado. Toda essa ideia do viés de confirmação está relacionado aos interesses que, num determinado momento, predominam num dado sujeito, num dado grupo, numa determinada classe social, num laboratório, num instituto de pesquisas de Ibope, alguma coisa do gênero, né, de preferência de consumidores, né, eventualmente pode haver o interesse genuíno de quero fazer uma avaliação desinteressada, científica, pura. Se isto existe, né, geralmente não é o caso concreto do pesquisador, do instituto de pesquisa, mesmo até do departamento de uma determinada universidade. Há no mais, às vezes, interesses. E aí nós temos de usar ferramentas, truques para nos enganar. O próprio pesquisador vai ter que usar alguns truques para não cair na sua cegueira ideológica, no seu viés de confirmação, ou enfim, não sucumbir aos seus interesses de que tal resposta e não outra seja verdadeira. Bom, a gente verifica isso, por exemplo, nas questões de pesquisas de medicamentos, vai fazer o tal estudo randomizado com duplo cego, ou seja, nem a pessoa que está tomando o medicamento sabe, nem a pessoa que está aplicando sabe quem é que está recebendo o princípio ativo que se está testando, ou alguma coisa inócua, ou alguma coisa que já se usava antes. E como é que faz isso quando vai fazer uma análise, uma descrição da sociedade? Aí a gente volta aos problemas clássicos que não são das pessoas feias, bobas e malvadas que não conseguem escapar à sua própria ideologia. Isso é constitutivo de vivermos em sociedade e tendo uma certa posição nessa sociedade, certos interesses, certas vantagens, certos direitos, certos privilégios. Até a questão de chamar de privilégio, chamar de direito, envolve aí uma questão ideológica. Poderia dizer, olha, privilégio é o direito dos outros, né? E o meu privilégio é direito, né? É uma coisa natural, é justo, foi uma conquista. Bom, é muito difícil, mesmo para mim, mesmo para ti, reconhecer que, olha, a gente é beneficiário de alguns privilégios. Talvez um futuro distante, daqui 40, 50 anos, seja interessante rever isso. Enfim, mas a gente toparia rediscutir, abrir mão? Eu já tenho as justificativas na ponta da língua, né? Não, mas vai ser só o meu grupo que vai perder esse privilégio? E aí nós ficamos não só na cegueira ideológica, mas nos impasses, né? A gente não quer ver a realidade, é mais fácil mentir e é mais fácil ter paz de espírito vendo só o que nos é conveniente. E aí encerro essa minha primeira ou única participação
observando que psicanálise não é ciência, está extremamente indiscreto. Eu já fui psicanalista, hoje eu me digo ex-psicanalista, mas a questão do inconsciente como não apenas o que eu não sei, mas o que eu não quero saber e tenho raiva de quem me conta, né? Esse é a questão de que a nossa consciência, ela não consegue lidar muito bem com conflitos muito grandes, conflitos, por exemplo, de interesses, ou conflitos de imagem. Ah, eu quero tal coisa. Não, mas espera aí, eu sou uma pessoa decente, eu não posso querer tal coisa. É muito difícil para um sujeito comum, para mim, para ti, para qualquer pessoa, assumir certas posições, certos interesses conflitantes. Não é que isso está completamente escondido de nós. A gente percebe isso o tempo todo, nós nos deparamos com isso o tempo todo, mas empurramos para fora do foco, né? Tornar algo inconsciente nesse sentido de recalcamento não é não ver, estar lá profundamente escondido. Não, se estivesse profundamente escondido, não incomodaria. Incomoda porque está na superfície, a gente esbarra o tempo todo nessas coisas que nós não queremos ver, que nós não aceitamos e que quando vemos não suportamos. Esse é o problema do inconsciente freudiano. Na época, lá na era vitoriana, o grande problema era sexual. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia talvez seja a questão, digamos, ideológica, né? E eu sou professor de escola estatal, né? Nesse meio, as pessoas acham, de modo geral, que são de esquerda, que são libertadoras, que estão estimulando o pensamento crítico. Mas uma análise cuidadosa, se possível feita por alienígenas que não têm interesse na nossa sociedade, vai mostrar facilmente, mas se mostrar foto, as pessoas não vão aceitar, de que, de modo geral, o professor, com aquele coração de ouro, ele quer libertar as criancinhas, desenvolver no seio daquelas mentes juvenis uma consciência crítica, e ele não está entendendo crítico no sentido técnico de marxista, né, porque crítico quer dizer marxista na prática. Na prática, ele muitas vezes é um tirano que não aceita posições diferentes. Claro que tu pode não aceitar posições diferentes, dizendo, minha querida, minha amada, fofinha, né? Fofinha não seria considerado aceitável hoje em dia, porque seria uma insinuação de problemas de peso, né? Mas a pessoa fala com uma maneira maternal, gentil, mas vai empurrar uma posição bem definida. E aí, a cegueira ideológica, ela, por um lado, é muito sorrateira, eu, tu, todo mundo sofre disso, mas, ao mesmo tempo, ela não é tão forte quanto parece. Muito do que tu falaste não é cegueira ideológica, é tentativa de censura. Uma coisa é um meio de comunicação não veicular aquilo que não é conveniente. Isso não é cegueira. Isso é obstruir, né? Outra coisa ainda é mentir, afirmar aquilo que é falso como se fosse verdadeiro. Isso não é cegueira ideológica. Isso é tentativa de desinformar. Mas a cegueira ideológica é o fenômeno de internalização de um certo padrão que impede de aceitar aquilo que não se encaixa. Isso vale para a ciência, isso vale para a política, isso vale para a ética, né? Isso vale muito para a complexidade, por exemplo, de eu tenho uma posição pessoal que valeria para mim, para minha família, para os meus amigos, e outra posição que vale para, digamos assim, a questão da minha responsabilidade, de repente, como cidadão, como gestor, né? Não é a mesma coisa, né? Um exemplo que eu dou é, olha, eu posso ter uma posição extremamente moralista em relação a alguma coisa e dizer, mas as pessoas comuns não vão conseguir fazer. Se a gente cobrar delas isso, elas vão cometer outras coisas ainda piores. Então, uma lógica de redução de danos, o melhor é ser mais flexível. E isso gera uma complexidade que tu vai passar por hipócrita, né? E aí, a cegueira ideológica, ela tem para todos os lados, para todos os gostos ou para todos os desgostos.
Eu acho que o elemento mais importante em relação à cegueira ideológica, ao viés de confirmação, é ter sempre presente: não é um problema que acomete os outros, as pessoas feias, bobas, burras, né, malvadas, não. É um problema que certamente me afeta. E eu tenho que estar mais preocupado com isso, porque o dos outros é fácil até de rir e apontar. O difícil é eu perceber em mim, ou mesmo que eu peça para alguém me chamar a atenção, de aceitar quando isso me for apontado, né? Sim. Então, o fundamental da cegueira ideológica é que não é um problema dos outros, é um problema de cada um de nós. Ok, Conclui. não, eu entendo e vou para o campo que eu conheço bastante, que é o da história, né? A história deixa isso bem claro, a questão da cegueira ideológica. O que é puxar a brasa para o seu assado, que eu também faço, e o que é cegueira ideológica em história. Então, digamos o seguinte: que dia, que mês, que ano morreu o rei Dom João V? Eu nem lembro, não lembro. Eu tenho aqui no canal. Canal não, tá no canal Enciclopédia de História. Eu recomendo, inclusive, canal Enciclopédia de História. Tem lá a biografia de Dom João V, exatamente o dia que ele morreu. Então tá tudo certo. Nenhum historiador de esquerda ou de direita vai discordar disso. Ninguém vai entrar uma teoria conspiratória, diz, não, mas isso foi uns 2 dias antes, só anunciaram depois. Porque não muda nenhum fato circundante, muda em função dele ter morrido um dia antes, um dia depois, um mês antes, um mês depois. Não há uma mudança na nossa história do Brasil e de Portugal, porque o rei Dom João V tenha morrido um dia mais ou um dia menos. Né? Você pode até dizer, por volta dele, morreu em meados do século XVIII, tá de bom tamanho para a compreensão do momento histórico. Tá? Agora, se eu digo que no final do século XVIII, a produção industrial do Brasil e Portugal era equivalente a 75% da produção industrial da Inglaterra. Era menos que isso, mas vamos só para dar um dado. Tá? O dado ainda continua sendo um fato, embora você vai ter, como uma boa historiografia, vai dizer, olha, é até onde se compilou, é até onde se somou. Possa ser que se ache novos documentos que digam, ó, aquela fábrica ali não foi contada, aquela produção ali não se contabilizou, tinha um problema do câmbio e tal. Mas, de modo geral, tanto o historiador de esquerda quanto o historiador de direita vai dizer, não, realmente havia X% era a produção de Portugal e do Brasil, em termos industriais, em relação à produção da Inglaterra. Até aí, nós não temos grandes problemas de viés de confirmação, porque são fatos que não... são fatos neutros, em tese. Agora, como é que... O problema começa quando eu vou interpretar. Por que Brasil e Portugal, tendo mais população, no caso não tinha, mas vamos supor, hoje teria. Por que Portugal e Brasil produziam só 70% do que produzia a Inglaterra? Qual o problema? Aí, claro que eu vou selecionar fatos, versões e discursos, porque eu vou ter que buscar, para eu buscar na subjetividade da história, porque há campo da subjetividade na história. O que é o campo da subjetividade? O Pombal lá teria dito numa carta, um amigo, que não estava conseguindo produzir por causa disso e daquilo. O outro cara que ganhou concessão disse, não, mas que eu não consegui produzir por causa do Pombal. O outro vai dizer isso, o outro vai dizer aquilo. E aí talvez o historiador de esquerda diga que é um problema de oprimidos e opressores, a opressão era muito forte do lado de cá, por isso os oprimidos não conseguiam trabalhar, não produziam. O outro também vai dizer que falsearam os dados, enfim. Nós vamos começar uma série de coisas ali que nós vamos escolher lado, você mesmo disse. Isso é um fenômeno que afeta a todos. A escolha de dados, de discursos, você vai pegar... Peraí, eu gosto muito da opinião do Alexandre Guzmão sobre esse assunto. Então, pronto, então você vai lá e você dá um foco especial na interpretação que Alexandre Guzmão fez na época sobre os problemas. O outro, não, eu prefiro a interpretação do outro fulano, que é mais da minha área, eu tenho mais simpatia. Até aí, vá lá.
A cegueira começa quando você, a partir daquele dado, você inventa uma história para trás para justificar aquilo. Você simplesmente ou nega evidências do outro lado. Há evidências do outro lado? Não, isso aqui, de fato, houve aqui um tratado fascinado, assim, assado, estava lá. Você simplesmente esquece esse dado, faz de conta que não viu, né? E tira ele da análise e faz uma análise sem os elementos. Você tira elementos historiográficos da equação. O fato é que, eu sempre cito João José Reis, que é um historiador que eu gosto muito aqui da Bahia, que é de esquerda, marxista, né? É assumidamente marxista, em que ele diz, eu não dobro a espinha tanto assim. Ninguém é santo em história, ele sempre diz isso, aquilo que você disse. Em história ninguém é santo, todo mundo vai puxar a brasa pro seu assado, mas tem que cuidar para não dizer, olha, zumbi era assim assado, tinha tantas mulheres, não tem o menor, entendeu? Não existe documentos que corroborem isso, não há evidências. Ele era libertário, tipo assim, é até anacronismos, né? Ele leu Marx, sim, mas Marx só nasceu 200 anos depois. Sim, se você quer inventar, o céu é o limite. Se você quer criar o fato, em historiografia, é só chegar na sala de aula e dizer, ou chegar num livro e dizer. Num livro, até os caras arriscam o livro também, porque... Né? Aí tem Pierre Clastres, a gente discutiu no outro programa aqui, a gente fez no outro canal, sobre o Clastres que se diz, né? Clastres, o Clastres. Bom, todo mundo entendeu a quem eu estou me referindo. Tá? Ele fez uma pesquisa muito boa sobre a historiografia, pegou lá, consultou Gabriel Soares, ele foi, em termos de, ele embora fosse antropólogo, mas a parte historiográfica dele, ele fez a pesquisa correta, ele se baseou nas fontes, ele baseou nos documentos, ele buscou tudo que estava ao alcance dele. Mas aí eu vejo numa entrevista à Veja ele dizer, não, mas na minha opinião, tinha 7 milhões de índios no Brasil, talvez mais, na época do descobrimento. Aí pergunto, mas baseado em quê? Bom, aí ele vai dar a opinião dele, mas ele está reconhecendo, né, de que ele deu aquilo baseado numa opinião. A própria teoria dele do Tupi ser ter uma cultura contra o Estado, ele reconhece que é uma opinião. Embora mesmo autores que discordem dele, e há vários autores que discordam dele, que fazem críticas ácidas às opiniões dele, certo? Digo, não, olha, poxa, ele chutou mal aqui e tal, mas reconhecem que ele reconhece que é opinião. Então, eu gostei daquela entrevista que ele deu à Veja, na época que ele teve no Brasil, essa entrevista dos anos 1970, é distante no tempo. Era outra revista Veja, inclusive, né? Era completamente diferente a linha editorial e tudo mais. E a honestidade dele. Não, quantos tinha? Bom, na minha opinião, é assim que se deve ser. Pode ser a opinião mais desabratada. Eu tenho outra opinião. No que eu basei a minha opinião para dizer que tinha em torno de 1 milhão, não muito mais, nem muito menos? Eu faço estudos comparativos, indico minhas fontes, como você disse, né? Tipo, olha, tem o autor tal que afirma que na Austrália tinha tanto, aí você compara o ambiente da Austrália. São teorias que você constrói sem você falsear a historiografia enquanto método. A historiografia enquanto método, ela não é ciência no sentido de hard science, mas ela tem elementos da hard science no sentido de, poxa, peraí, qual é a fonte? Quem disse? E você tem que declarar a fonte. Aquela história, Van Hagen disse que teve uma grande invasão francesa em Ilhéus, na capitania de Ilhéus. Esse foi um dos casos que eu me deparei. Van Hagen cita Frei Jaboatão. Pronto, já começou a complicação. Van Hagen foi honesto, ele citou o Frei Jaboatão. Só que o Frei Jaboatão era conhecido como um contador de casos. A historiografia sabe que ele era um memorialista.
Naquela época todo mundo era memorialista, ninguém usava método historiográfico, o método historiográfico não existia. Tá? Mas ele era mutreteiro. Tem várias informações dele que não batem. E aí o que a gente faz? Mas ele contou. Ele merece, teve coisas que ele contou que depois foram confirmadas por outros documentos e coisa e tal. Então ele contou, vamos lá ver o que é verdade e o que não é. Achamos a referência na historiografia francesa? Não. Tem lógica? Não. É compatível com o que nós sabemos de toda a sociedade local? Não. Pode ser verdade? Sim, resta uma chance lá de 0,1% de ter um fundo de verdade. Então, é aquela história. Ele contava do jeito dele, da época. Se você pode citar, pode citar. Agora, se você for ser rigoroso, não é anacronismo você dizer, olha, gente, pode ter acontecido isso, mas quem contou foi um cara que não é muito confiável. Tem que colocar todos esses elementos. Como nenhum professor de história vai fazer isso, porque até porque não tem tempo para fazer isso numa sala de aula, né? Não dá tempo para contextualizar todas as fontes, toda a historiografia, nem na faculdade dá, porque eu vejo coisas, às vezes saem como tese que fazem afirmações e eu digo, poxa, peraí, você errou até a data aqui. Tem gente que erra a data e passa na banca. E errar a data em história é um negócio que pode mudar a interpretação, porque se você botou que tal imposto foi imposto lá em 1768 e na verdade foi 1758, isso muda a análise depois, porque você vai bater com a faixa de arrecadação, você vai bater com o PIB, você vai bater com outros elementos que um erro de 10 anos de data vai fazer a diferença. Então, claro que a gente vai sempre buscar o rigor, é como na hard science, mas dizer que não vai ter cegueira, diferentemente do que eu falei, que você falou, dos exemplos que a gente deu, cegueira é quando a pessoa não quer ver ou inventa. Simplesmente é uma coisa que não faz sentido, ou ela deixa de ver algo que ela teria a obrigação de saber. A cegueira ideológica talvez não ocorra de maneira tão direta nas ciências naturais, né? Na química, na física, na biologia, na farmacologia, na medicina, né? Mas ela ocorre de uma maneira indireta, que há interesses. Então eu quero humilhar o meu colega de departamento, eu quero que o livro dele venda menos, ou que o meu laboratório receba a verba de pesquisa e não do outro grupo. Nesse caso, pode acontecer uma cegueira ante os interesses mesquinhos, pode-se dizer, do pesquisador, da universidade, do instituto de pesquisa, né? Isso acontece, não é apenas a cegueira ideológica no sentido geral de que uma classe tem um interesse, ou um grupo numa sociedade tem um interesse partidário. A cegueira ideológica, no sentido mais evidente, se refere a isso, né? Mas nas hard science, como tu diz, nós temos explicitado de maneira crescente, há uns 10, 15 anos, um problema de que a universidade, o sistema acadêmico se perverteu, né? Os incentivos são no sentido da publicação para contar tabela. Aqui no Brasil a gente diz que o pessoal fica rasgando seda e não se critica muito, né? Mas isso também acontece um pouco no exterior e principalmente, se tu olhar, acho que isso deve valer para a história também, mas se for procurar em biologia, em química, em farmacologia, em comportamento, né, tu vai notar, um assunto tem 100 e tantas publicações. O pessoal está pesquisando bastante sobre isso. Aí tu olha o nome dos autores dos artigos. São as mesmas pessoas. Como assim são as mesmas pessoas? Um dos caras aparece em 15 artigos. Então, ele faz uma publicação com mais 2 ou 3, com mais 4, 5, mais 2. O que é isso? Ele orientou uma pesquisa, aí essa pesquisa vai ter outros trabalhos que vão comentar aquela pesquisa,
Então, de um trabalhinho, sai 15 publicações. E aí, com um certo enganchamento de outras pesquisas, vai aparecer mais umas 70, 80, na qual cita aquelas outras. Então, é um grupinho fazendo uma referência cruzada, na verdade. Isso é um problema que se criou devido aos incentivos. Olha, vocês têm que publicar, quem não publicar vai ser demitido, né? E aí o pessoal começou a se defender. Eu já vi os dois extremos. No outro extremo, eu já vi um professor que eu achei genial, né? Não vou dizer o nome dele, que ele ficou 10 anos sem publicar na Universidade de Berlim, e aí demitiram ele. Aí, graças a isso, eu conheci esse professor que foi ministrar filosofia lá na URGS, né? Quando eu estava fazendo filosofia no século passado. Mas esse problema dos interesses, né? A armadilha é essa. Como é que eu vou contrariar os meus próprios interesses? A verdade é tão importante que justifique contrariar os meus interesses? Eu tenho autonomia para... Eu vou contrariar os meus interesses. Não, só se surgir o interesse de contrariar os seus interesses. Isso não vai surgir do nada. É até uma questão sobre a liberdade humana, né? A nossa liberdade é limitada até por aquilo que a gente aceita ter na consciência. O que eu aceito olhar e prestar atenção e reconhecer que é daquele jeito? Não é qualquer coisa. Eu acho que o viés de confirmação, fenômeno geral, e na questão mais política e ideológica, a cegueira ideológica, ela tem muito relação com essa intimidade da disposição para mentir. Assim, mentiras brancas, mentiras bem intencionadas, nós contamos inclusive para nós mesmos. E o pior de tudo, nós acreditamos nelas.